O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim, vede. Um fantasma não tem corpo, não tem carne nem ossos. Como estás vendo, eu tenho. Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu-lhes a inteligência para que entendesse as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados e amadas, terceiro domingo da Páscoa. Como é bom celebrar o encontro com o ressuscitado. As leituras de hoje são fortes convites para que sejamos, pela fé, testemunhas do Senhor. Pedro dirige-se ao povo dizendo com grande coragem: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus Cristo. Como é belo o testemunho de Pedro. Um homem simples, pescador, mas agora ele, cheio do Espírito Santo, dá testemunho diante do povo, das autoridades. Também nós, movidos pelo mesmo Espírito, devemos testemunhar Jesus Cristo. Queridos irmãos, na segunda leitura, São João fala desse amor misericordioso de Deus. Escrevo isso para que não pequeis. É uma exortação. Mas, no entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele, a vítima de expiação, observe as palavras, vítima de expiação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. João anuncia a universalidade do sacrifício de Jesus. Seu sacrifício
de expiação dos pecados do mundo inteiro. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz remistes o mundo inteiro. O povo simples reza essa jaculatória, sem nem saber que ela é tirada dessa palavra de João. Jesus Cristo, o justo, o santo, Ele é a vítima de expiação dos nossos pecados, e não só dos nossos. Fala da sua comunidade, a comunidade dos discípulos, mas dos pecados do mundo inteiro. Por isso nós, particularmente nós, filhos e filhas da misericórdia, usamos dizer tantas vezes: ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. São expressões que brotam de uma fé autêntica. Cremos. Porque cremos, falamos. E queremos testemunhar para o mundo que Ele ressuscitou, que Ele vive, Ele está no meio de nós. Várias vezes, durante a celebração da Eucaristia, nós confessamos e testemunhamos nossa fé, dizendo: Ele está no meio de nós. Por isso, o Evangelho de hoje, na narrativa de São Lucas, nos apresenta alguns aspectos muito importantes para a nossa vida cristã, para o fortalecimento de nossa fé, para o desenvolvimento das potencialidades da graça. Os discípulos de Emaús, depois que tiveram a experiência com o ressuscitado, quando o reconheceram no partir do pão, pão repartido, vida doada, é Ele. Que coisa maravilhosa é a Eucaristia. Pão repartido, a vida dele, dada para você, para o mundo inteiro. Antes da comunhão, vocês se lembram? O sacerdote pega o pão, o corpo do Senhor, o pão já transubstanciado pela ação do Espírito, oferecido pela comunidade ao Pai, tocado pelo Espírito, transformado no sacrifício dele. E o sacerdote o apresenta, e depois de dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Como a missa é bela, como as suas expressões são fortes, transcendentes, escatológicas, nos levam às experiências do céu, ainda estando na terra. O sacerdote parte o pão, vocês já observaram? É que muita gente nem presta atenção. Parte o pão e diz: eis o Cordeiro de Deus. Pão repartido para a vida do mundo. Aquele que tira o pecado continua perdoando nossos pecados. Não é só belo, mas é gratificante, santificante para nós. Os discípulos estavam falando de tudo o que tinha acontecido pelo caminho. As portas estavam fechadas. E enquanto os 11 ouviam o relato, juntamente com as mulheres, discípulos de Jesus, todos reunidos no cenáculo, de repente o Senhor vem, se coloca no meio deles e comunica-lhes o seu dom. A paz esteja convosco. Sempre nas aparições de Jesus, ele se apresenta aos seus, dando-lhes a paz. Ah, meu irmão, se a gente pudesse receber essa paz a cada instante, e podemos recebê-la, é só querermos aceitar a amável presença do ressuscitado. Mas os discípulos ficaram com medo.
O medo, cuidado, pode criar fantasmas. Pensavam estar vendo um fantasma. Aquela sala se encheu de luz. Mas é um corpo, é uma presença. Não é um espírito. Ele mesmo diz, sou eu, não tenho medo. E ante o espanto da sua comunidade, convida, como convida você agora, comunidade dele que faz a Eucaristia, a ter a experiência de intimidade. Sou eu. Toque-me. Vejam, eu tenho um corpo. Não sou um fantasma. Ó amável presença, divina presença, que enche de paz a igreja, que enche de paz o nosso coração. E ainda vai mais longe. Esse momento sempre me chamou a atenção. É exatamente o versículo que diz, ele mostrou-lhes as chagas. Vejam bem. Mostrou-lhes as mãos e os pés. É o versículo 40 do capítulo 24 de Lucas. Mostrou-lhes as mãos, mostrou-lhes o peito, ó santas chagas. Era preciso lembrar à comunidade o seu sacrifício. Era preciso que eles entendessem que o seu sacrifício, oferecido uma vez por todas ao Pai, perfeitíssimo sacrifício, é a redenção do gênero humano. Ele traz e mostra à comunidade as marcas de sua paixão gloriosa, do seu sacrifício redentor. E é exatamente isso que nós devemos celebrar na Eucaristia. E quem ousa participar da Eucaristia assim, se santifica e vai entender que não existe nada no mundo mais importante do que a Eucaristia. Vai ter compaixão de padres que, no lugar de falar dessas coisas, falam em política, diante do sacrifício do Cordeiro de Deus, e às vezes política partidária. Não. Esse discurso deve estar fora da igreja. É o discurso do mundo, necessário, mas é outra coisa. Mostra-lhes o peito aberto pela lança. Mostra-lhes as mãos, os pés. Era preciso dizer a eles, na sua glória refulgente, eu sou aquele que por vocês foi a morte e morte de cruz. É isso que Paulo vai lembrar à sua comunidade. Ele se fez obediente, diz ele, até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. É maravilhoso fazer Eucaristia assim. Indignamente aproximar-nos dele, contemplarmos no altar, misticamente, seu peito aberto, suas chagas gloriosas, e dizermos a nós, pelas vossas santas chagas, fomos curados, como profetizara Isaías, graças às suas chagas, disse o profeta, fomos curados. Em cada Eucaristia, se assim o desejarmos, seremos curados de malefícios. Seremos curados da nossa cegueira que nos impede ver o que vai além de nossos olhos.
Seremos curados desse materialismo ateu que graça, perverte a sociedade. Seremos curados de nossas indiferenças a respeito dos outros, especialmente dos pobres, dos doentes. Mas eles, os discípulos, ainda não acreditavam. Parecia um sonho, mas não era um sonho. Era real, real presença, divina presença, humana presença, que nós celebramos sobre as espécies do pão e do vinho. O véu se abre, a cortina do templo se abre, e os que têm fé já podem contemplar a glória do crucificado, o seu poder, e dizem: vem, Senhor Jesus. E a esposa diz ao cordeiro: vem, ó amado. A esperada esperança da parousia, da volta gloriosa dele. Jesus, então, para quebrar-lhes a resistência, pede um pedaço. Vocês têm alguma coisa a comer? Vocês têm alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe grelhado. E ele comeu. Não precisaria mais comer. O corpo dele, plenamente humano, mas ressuscitado, é plenamente divino. Não tem mais limites, pois a sua morte quebrou todos os limites da matéria. Ressuscitado, é o Todo-Poderoso, Homem-Deus, e nos mostra o que seremos um dia, para onde vamos nós. Queridos, por fim, percebendo as fortes mensagens que encontramos nesse texto, Jesus dá uma ordem. São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que tudo se cumprisse conforme estava na lei, conforme estava na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. A história converge para ele. Ele é o centro da história. Por isso, agora Jesus sopra sobre eles, abre-lhes a inteligência, e eles compreendem tudo pelo Espírito. As coisas de Deus não as compreenderemos senão pela força do Espírito. Você tem pedido as luzes do Espírito Santo? Você tem clamado que o Espírito venha sobre você nos momentos difíceis de sua vida pessoal, familiar, empresarial? Você tem pedido um raio dessa luz? Se você o pedir, tudo vai se iluminar. As noites escuras que atravessamos tornar-se-ão claras como um dia ensolarado. É uma experiência. É uma experiência, meu irmão. Não falamos de teorias. Falamos de experiências com o ressuscitado. Apaixonantes experiências. Como eu já vi ao longo desses 44 anos de padre, pessoas serem transformadas num segundo, num raio de luz. Jovens que disseram-me: eu não conhecia, meu Deus, eu agora te conheço. Crianças que descobriram o esplendor da Eucaristia porque saíram dessa catequese, como eu poderia dizer, essa catequese tão pobre, de decorar, de
mas fizeram uma experiência, se deixaram tocar por alguém, sentiram, e seus olhos brilharam, porque o Espírito lhes deu a graça de conhecerem Jesus ressuscitado. Então Jesus, abrindo-lhes as mentes, os enviou. Disse-lhes: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. No seu nome. Pois não é que tem gente querendo falar mais de si do que do nome de Jesus? Discursos são discursos, teorias são teorias, tratados teológicos ajudam, mas não são tudo. O tudo está em que você peça que o Espírito abra-lhe a mente para você conhecer a verdade. E a verdade de Deus vai muito além do que os homens pensam, imaginam ou dizem. Em meu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados para todas as nações. A universalidade da igreja, fala à sua comunidade, dá-lhe um sentido universal. Por isso nós somos a igreja católica. A palavra católica vem do grego universal, no mundo inteiro, a mesma, a começar de Jerusalém. E por fim, é belíssimo, o versículo 48. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Vós sereis testemunhas de tudo isso, se quiserdes acreditar no Filho de Deus, Jesus Cristo. Sereis testemunhas do amor dele em vossas vidas, em vossas famílias. Sereis testemunhas dele em vosso trabalho. Sereis testemunhas dele nessa sociedade má e perversa. Sereis testemunhas dele perante esse mundo que não vos compreenderá. Não tereis medo de dizer ao mundo a verdade da fé. Dareis razão aos outros, humildemente, da vossa fé, testemunhando Jesus ressuscitado. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.